Olha, semana de muita dor de cabeça para o ministro Alexandre de Moraes. O noticiário hoje se volta para a visita do chefe de sanções do governo norte-americano aqui no Brasil. Ele está no Brasil com sua delegação. Essa tarde ele se encontrou aí com o senador Flávio Bolsonaro e seria muito importante também que ele presenciasse a caminhada contra a anistia no dia 7 de maio, agora, quarta-feira, em Brasília. E além disso, ele também vai se encontrar com representantes do governo federal, governo Lula. Ele vai no Itamaraty, vai no Palácio da Justiça, no Ministério e com certeza vai conversar com outros parlamentares de direita também. Repito, chefe de sanções. E na volta tudo pode acontecer. Quando o governo Trump pegar ali relatório que ele conseguiu extrair do Brasil para aplicar possíveis sanções contra autoridades aqui no Brasil, que pode envolver muito mais do que Moraes, outros ministros, Paulo Gonet também, ele quer saber muito sobre Paulo Gonet e políticos ou gestores ali na esfera do governo federal, do Poder Executivo. E fique comigo nesse vídeo, porque já eu vou falar sobre a fala do governador petista da Bahia, que sugeriu jogar na vala os eleitores do Bolsonaro. Quero fazer um comentário muito sério sobre isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa visita do chefe lá, o delegado de sanções do governo Trump, que deve se reunir com o governo Lula. David Gamble é o nome dele, enviado do Departamento de Estado, terá reuniões com parlamentares e ministérios. Gamble pretende ouvir autoridades brasileiras sobre temas sensíveis para a diplomacia norte-americana. Entre os assuntos em pauta está a atuação de figuras como Moraes, o Paulo Gonet, o PGR. O governo Trump avalia se decisões tomadas no Brasil ferem a liberdade de expressão, especialmente no que se refere a jornalistas e políticos conservadores. Seria bom que ele tivesse um papo também com o próprio ministro Moraes. E os outros ministros também, do STF. A Embaixada dos Estados Unidos não detalhou a agenda oficial, mas confirmou que uma delegação chefiada por Gamble está em Brasília. Em nota, informou que o representante norte-americano veio ao país para discutir temas ligados a organizações criminosas transnacionais, sanções contra o terrorismo e o tráfico de drogas. Veja que tem várias pautas. É aí que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha também, porque o governo norte-americano não detalhou a agenda e fala dessa questão de drogas e tal. Aí eu me deparei com essa notícia que saiu à tarde. A Casa Branca desmentiu uma alegação publicada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, sobre supostas conversas com o governo brasileiro para discutir sanções ao ministro Moraes. Vai lembrar que Eduardo está nos Estados Unidos e em nota enviada à imprensa no último domingo, 4, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirma que a delegação chefiada por David Gamble, coordenador interino do Escritório de Sanções do Departamento de Estado americano, viaja a Brasília nesta segunda, 5, para discutir combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas, a convite do governo brasileiro. Bom, mas eu acredito que Eduardo Bolsonaro não falou isso à toa. Ele sabe muito mais das coisas por lá, nos Estados Unidos, do que a gente aqui. Ele tem os contatos e, como lemos na outra matéria, não se tem detalhes sobre a agenda oficial. Ou seja, além da conversa com o governo, tem a conversa paralela com os deputados de direita. Veja que ele vai se encontrar com deputados de direita. E os deputados de direita não vão ficar falando sobre combate ao terrorismo, tráfico de drogas, com o chefe de sanções dos Estados Unidos. E a gente sabe que Trump está doido para aplicar sanções no Moraes e outras figuras aqui no Brasil. Tanto que Flávio Bolsonaro se reúne com David Gamble. O senador deve acompanhar, ou já acompanhou, foi hoje à tarde, o chefe das sanções do governo Trump em encontro com Jair Bolsonaro em Brasília. Durante o encontro, Flávio Bolsonaro vai tratar das decisões controversas de Moraes, como a suspensão do perfil em redes sociais de opositores, bem como o bloqueio das plataformas X e Rumble no Brasil e o julgamento de Bolsonaro na primeira turma do STF em março. Depois dessa primeira reunião, o senador deve acompanhar David Gamble para um encontro com Bolsonaro, na residência do ex-presidente, localizada no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília.
Tá aí, depois fala aí sobre a visita no Itamaraty, Ministério da Justiça. E a gente torce para as coisas mudarem no Brasil a partir desta visita. Vamos falar disso aqui agora, essa fala do governador da Bahia, que sugeriu jogar eleitores de Bolsonaro na vala. A declaração foi feita em cerimônia pública e gerou reações de parlamentares e do povo também nas redes sociais, óbvio. Olha o que ele disse: tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia, sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia no pacote, bota uma enxedeira, sabe o que é uma enxedeira? Uma retroescavadeira, bota e leva tudo pra vala. Esses caras adoram uma retroescavadeira, hein? Igual o Cid Gomes, com a retro. Vamos escutar aqui. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia no pacote, bota uma enxedeira, sabe o que é enxedeira? Uma retroescavadeira, bota e leva tudo pra vala. Porque não é digno. Meu Deus, o Gustavo Gayer, deputado federal, escreveu o seguinte: governador da Bahia falando em levar bolsonaristas para a vala. Mas calmem, deve ser uma vala democrática para acabar com o ódio e manter o Estado de Direito. Já o Nicolas Ferreira publicou o seguinte: governador da Bahia, Jerônimo, sugere levar bolsonaristas para a vala. Eles podem falar o que quiser, até mesmo pregar morte aos seus opositores. Quando eu digo que se pudesse, esse pessoal matava a gente, duvidam. E ainda tem quem acredita que estamos lidando com apenas políticos com pensamentos contrários. Não, são movidos por uma ideologia genocida. O Bolsonaro também comentou, mas já vou soltar o meu comentário aqui antes, é porque você já viu, ele publicou um textão. Dessa vez Bolsonaro soltou um textão importante, mas é só para não perder o raciocínio também. Vem esse Jerônimo falar que Bolsonaro brincando, negócio de falta de ar, aquela narrativa que eles levam para atacar Bolsonaro na questão da pandemia. Não, cadê os respiradores que foram parar, não sei, até em loja de vinho? Enquanto isso as pessoas estavam morrendo e morreram por falta de respiradores, por falta de atendimento, porque o consórcio do Nordeste, essa questão aí de dinheiro, foi roubado. Roubado por quem? Não foi por Bolsonaro. Isso sim que foi um assunto muito sério durante a pandemia aqui no Brasil. Até com a vida das pessoas vocês brincam para poder roubar. Vocês não se importam, vocês não se importam com o aposentado, querem meter a mão no dinheiro do aposentado. Tudo sindicato de esquerda assim, pessoal do INSS, tudo indicado do PT, do LUP, do PDT. E é o governo Lula que está aí, a gente já conhece, essa história não é nova. Vem desde 2003 e nada mudou. É escândalo atrás de escândalo. Agora você sugere jogar na vala. Que isso? Veja que não está aí falando do Bolsonaro, tudo bem que tem um ódio ali dentro dele, eles pensam assim mesmo, são esquerdistas, pensam na morte do opositor, mas pensa na morte dos opositores, dos eleitores. O que os eleitores têm a ver com isso? Ora, eu não desejo a morte dos eleitores do Lula. Eu não fico aqui, vai pagar. Primeiro que já estão pagando a conta. Votaram por picanha e cerveja, por comida mais barata e tá aí, sem picanha, tá sem cerveja, tá comida mais cara, a vida tá difícil, já estão pagando. Mas quando a gente quer a saída do Lula, quando a gente quer a volta do Bolsonaro, a gente pensa também no bem desses eleitores de esquerda que se vendem por uma picanha imaginária, se vendem por um assistencialismo, não é? Eu não vou desejar o mal para eles, até porque já estão pagando o que plantaram, estão colhendo o que plantaram. Pronto, mas vocês querem sair matando todo mundo. É o ódio do bem, não é mesmo? Vamos lá então, esse foi meu comentário, agora eu vou jogar aqui o comentário do presidente Jair Bolsonaro. O discurso de ódio que pode, quando o sistema escolhe seus alvos. Recentemente, o governador da Bahia afirmou que o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores deveriam ir para a vala. Um discurso carregado de ódio, que em qualquer cenário civilizado deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes, mas nada aconteceu. Não houve abertura de inquérito, nem busca e apreensão, tampouco convocação da PF para apurar a incitação à violência. Nenhuma nota de determinado do STF, nenhuma indignação de determinado ministro
que se diz fervoroso e interessado no assunto. Nenhuma capa de jornal tratando o caso como ameaça à democracia, ao contrário, silêncio, cumplicidade ou até aplausos discretos dos mesmos que se dizem guardiões do Estado de Direito. Agora imagine se um apoiador de Bolsonaro dissesse algo remotamente parecido ou usasse a palavra vala em qualquer contexto. Seria manchete, seria prisão, seria processo por discurso golpista e incitação ao ódio. O padrão é claro, só há crime quando convém ao sistema, só há repressão quando o alvo é a oposição. Esse tipo de discurso, vindo de uma autoridade de Estado, não apenas normaliza o ódio, como incentiva ao pior, a violência política, o assassinato moral e até físico de quem pensa diferente. É a institucionalização da barbárie com um verniz de liberdade de expressão progressista. Quando se permite que se deseje a morte dos opositores impunemente, o que mais pode ser permitido? O que mais pode vir à tona com a conivência de quem deveria conter o extremismo e não alimentá-lo? A verdadeira ameaça à democracia não está em frases de WhatsApp ou em manifestações populares, está no alto da cadeia de poder, onde os que gritam por tolerância e combate às fake news são os mesmos que na prática incitam ódio, mentem descaradamente e permanecem blindados por um sistema que escolheu lado. Perfeita aí a colocação do presidente Jair Bolsonaro. E o que você acha disso tudo também? Você pode deixar o seu comentário sobre essa questão, sobre a visita também lá do chefe de sanções do governo Trump. E a gente volta em breve com mais um vídeo para você. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Um forte abraço